Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado, e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo, o terceiro, se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. João, é com nossa companhia neste último percurso do ano litúrgico, em que já nos preparamos para o advento. A Igreja, então, em sua sabedoria, nos faz comparecer diante deste mistério, primeiro e último, porque a finalidade da vida humana decorre da compreensão de que éramos de Deus no início, todo o universo é, pois, uma promanação da sua voz, do seu desejo de Deus, e para Ele nos encaminhamos. Toda a nossa história pessoal e também de toda a humanidade está caminhando-se para desaguar naquele que é o ômega, porque também o alfa, o princípio e o fim. Neste interlúdio da existência humana, há uma tensão, porque nós temos que esperar contra toda a esperança. Sabemos que a vitória instituída pelo Cristo há de nos alcançar naquele momento em que for o último. O particular anseio desta vitória é a ressurreição que cada um de nós experimentará naquele último dia. No entanto, experimentamos também nós agora uma tensão, uma ainda não, porque esta palavra já pronunciada, já que o Cristo venceu, deve concretizar-se em nossa existência. João, então, é, pois, um servo de Deus e um profeta deste meio do caminho. Ele é servo, porque totalmente dedicado a Deus, como apóstolo, rendido no encontro que experimenta com o Cristo, devota sua vida ao anúncio desta palavra. E é também profeta, mas não profeta como eram os profetas do Antigo Testamento, que prenunciavam o Cristo, anunciavam com sua voz aquele que haveria de encarnar-se, o Messias. É profeta no sentido de continuar ecoando com sua palavra e com a sua vida o mistério do Cristo, porque Jesus é uma síntese e uma profecia. Nós o chamamos o tempo em que o Verbo se encarna de os tempos que são os últimos, a plenitude dos tempos, porque em Jesus todo o Antigo Testamento se recapitula, porque vemos na pessoa de Jesus o esclarecimento daquilo que falavam os profetas, as Escrituras, os Salmos no Antigo Testamento, como ele também é uma profecia do que há de vir, porque tudo aquilo que há de se realizar no futuro, a ressurreição, a plenitude da redenção humana, não é que já está completa, mas ainda não está conclusa, tem o seu sentido em Jesus.
Então, o que veio antes deságua em Jesus, e o que vem depois tem a ver com Jesus. E João apresenta isto no livro do Apocalipse, servo de Deus e também profeta. Aqui insistamos, não é? No que é a densidade hermenêutica, interpretativa desta expressão profeta. O profeta é um portador da palavra, alguém que está diante de Deus e que tem uma consciência afetada. O que significa ter uma consciência afetada? Nós, boa parte das vezes, estamos distraídos com a existência. Boa parte das vezes temos que fazer vista grossa de nós mesmos para sobreviver. O profeta é alguém que está desperto num mundo sonolento. O nosso presente, não é? Porque estamos muito ocupados com as nossas urgências e não temos tempo para Deus e para reconhecer os seus sinais, mas porque esta é a nossa condenação em todos os tempos e lugares. Estamos ocupados demais com as nossas próprias coisas para darmos ouvidos a Deus, para perceber a presença de Deus. O profeta é alguém cuja consciência está desperta. O profeta vê o óbvio, diz Nelson Rodrigues, numa de suas frases. O óbvio, que é nossa tendência a desprezar. O profeta vê o mundo desde o ponto de vista de Deus, num contexto difícil, às vezes de aridez ou de desolação. É o profeta quem esclarece os desígnios de Deus, que estão para além dos desencontros e descompassos do nosso tempo. O profeta deve incutir esperança no povo, e esta é a missão de João. E aqui quero me ater à psicologia deste profeta, porque entrando na mente dos profetas, nós vemos homens e mulheres de uma preocupação interior profunda, homens que estão despertos, com a consciência afetada. Porque João escreve o livro do Apocalipse, ao que tudo indica, nos faz saber a exegese, por volta do ano 95 da era cristã, sobre a opressão do imperador romano Domiciano. Ele está exilado em Pátimos. Então, vejamos. Ao que tudo indica, João era um dos mais novos dos discípulos de Cristo. O discípulo amado, assim a tradição nos faz ler o quarto evangelho. Caminhou com Jesus, experimentou de suas graças, viu os seus milagres, teve a cabeça reclinada sobre o seu peito, recebe a missão de ser o custódio da própria Virgem Maria. No entanto, são 95 anos, portanto, mais ou menos uns 60 anos após a morte e a ressurreição de Cristo. Já é um homem profundamente experimentado. Portanto, a profecia do Apocalipse deve ser lida também na perspectiva de alguém que já viu as dores da existência humana, alguém que já experimentou desilusões, alguém que está sozinho. João está sozinho, é o último dos apóstolos vivos. Uma geração inteira já partiu. O Senhor que disse que iria voltar brevemente, não voltou ainda. Ele está exilado, vendo os cristãos serem mortos, devorados. Essa é a imagem da besta, não é? Bem a maneira de Mercedes Sosa, quando diz, né? Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Ela é um monstro grande, pisa forte toda a inocência dessa gente. Então, adentremos, não é? Na dor de João, na solidão de João, ele como exilado, tendo que esperar contra toda a esperança. Por isso, os símbolos do Apocalipse, a beleza de sua poesia e também a sangria destas palavras dão testemunho de alguém que também estava certamente experimentando dores, solidões, dúvidas e a obscuridade da fé. Isso, a obscuridade da fé. Nós, às vezes, imaginamos que a fé será uma constatação empírica. Eu sei que tenho fé porque eu sinto Deus, porque eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo. Não. A fé é obscura. E aqui estou me referindo a uma frase do livro Introdução ao Cristianismo, do jovem teólogo Joseph Ratzinger, muito antes dele se tornar perito do concílio
de se tornar bispo, antes de se tornar cardeal e papa. Quando ele, no seu livro Introdução ao Cristianismo, é uma obra belíssima, ele fala que a fé também tem a sua obscuridade. Ela diz Joseph Ratzinger, a fé é um apoio em meio às trevas, é um ato de confiança em Deus, mesmo quando ele parece ausente. Quero insistir nisso, porque há momentos de nossa existência, como certamente João experimenta em Pátimos, em que Deus parece estar ausente, silente, indiferente, distante, em que nós não conseguimos senti-lo, em que parece que as suas promessas desidrataram. E nesse momento nós temos que esperar contra toda a esperança. A fé tem que sobreviver ao protesto da descrença. Lembra Joseph Ratzinger, Introdução ao Cristianismo? Todo aquele que crê deve experimentar continuamente, diz Joseph Ratzinger, que era um homem profundamente joanino, saltos e rupturas. A fé nos convida a romper com tudo aquilo que caminha na direção oposta do Evangelho de Jesus Cristo. Nos convida a romper com tudo aquilo que não corresponde a cristãos que se encontraram com a graça divina. Convida a romper com nossos apegos, com nossa maldade, convida a romper com nossas concupiscências. A fé nos impõe rupturas com lugares, com circunstâncias, com ideias, e a fé também é um salto. Porque para crer é preciso, lembra a carta aos Hebreus, estar aberto à prova das realidades que não se veem. Há uma antecipação muito incipiente daquilo que se espera, porque a fé é já e ainda não. Não se esqueça disso. A fé nos faz atravessar momentos de obscuridades. E por isso a profecia do Apocalipse é tão pertinente. Certamente João, como é próprio de alguém que fala em nome de Cristo, antes de dizer aos seus contemporâneos, está dizendo ao próprio coração, para que a sua esperança, mesmo num contexto de exílio, de desolação, de solidão, não esfrie no amor. Esta profecia de João é aquela profecia a respeito da qual fala o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Irmãos, fazeis bem em ter esta profecia diante dos olhos. Ela brilha como uma lâmpada em lugar escuro, até que brilhe o raiar de um novo dia. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. O livro do Apocalipse, esta iminência do fim do ano, essa constatação de que o Senhor está à porta e que Ele vem, Maranatá, vem, Senhor Jesus. Porque no entardecer de alguma realidade ou expectativa, nós temos que deixar que brilhe em nós a luz daquele que vive para sempre. Precisamente quando algo em nossa vida parece morrer, nós temos que nos agarrar àquele que é o rochedo, aquele que é o vivente, como está indicado no Evangelho que acabamos de escutar. João, que é profeta, que é servo de Deus, que é apóstolo, insiste o tempo inteiro no livro do Apocalipse nesta expressão, testemunha. É uma chave de leitura do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, porque o Cristo é a testemunha fiel. Ele, aqui no grego se diz, o testemunha é mártis, de onde vem mártir. Jesus é o ho mártis, ho pistos. A testemunha fiel, aquele a quem nós podemos olhar e ter a certeza de que a nossa existência não caminha em direção ao nada. E assim cada um de nós vai se tornando, na obediência diária, nos martírios cotidianos, na dor de nossas escolhas, uma testemunha unida ao Cristo. E João, então, vai ao Antigo Testamento, quando ele fala aqui destas duas oliveiras, destes dois candelabros, prestando atenção aqui na beleza, na poesia dos símbolos, nós vemos que estas duas testemunhas são Moisés e Elias. Em Moisés está a compreensão da lei. A lei como um ordenamento de vida. A lei como sendo um contínuo retorno ao passado, ao Deus dos pais. E Elias é uma profecia, uma esperança. Moisés, Elias, as testemunhas que estão no Monte Tabor, quando o Cristo aparece revestido de glória,
para que os discípulos não se escandalizassem da sua cruz. João está nos convidando a ir àquele momento, está entendendo ele mesmo em suas dores, na obscuridade da sua fé, no seu exílio, na sua solidão, nos convida a comparecer de novo diante do Monte Tabor, onde vemos o Cristo revestido de glória, como ele de novo há de vir, assim nos prometeu, revestido de poder e de glória nos últimos tempos. Ao falar de oliveiras e de candelabros, o que o Apocalipse quer dizer é que estes dois, Moisés e Elias, cumprem uma função real e sacerdotal. Os reis no Antigo Testamento eram mediadores, assim como Moisés e Elias foram mediadores. E a oliveira, indicando a oliveira, e o candelabro como sendo a insistência da chama que não se apaga. Quando nós entramos numa igreja católica, nós sempre vemos uma luz vermelha na capela do Santíssimo. O que essa luz vermelha quer dizer? Ou pode ser uma lamparina, mas via de regra uma luz vermelha, que é uma presença silenciosa e discreta dentro do sacrário, que vela conosco no momento em que nós a velamos. Não é isso que nós cantamos? Lá no sacrário o dia inteiro, fica a esperar, ansioso por almas sedentas, cansadas. É isto, não é? Esta vela, este candelabro que vai consumindo pouco a pouco o fruto da oliveira, que é o óleo. Portanto, esta perseverança que deve ser a nossa, a liturgia já nos está preparando para o advento, que é um tempo de vigilância e de oração. Como Moisés e Elias vigiaram, foram testemunhas, como Cristo é a testemunha fiel, assim também nós não podemos desanimar diante das demoras de Deus e da sua aparente ausência. Ainda referindo-se sobre Moisés e Elias, no versículo 5º desta leitura do Apocalipse, se diz que a palavra de Moisés e Elias eram como fogo que devora os inimigos e ninguém lhes poderia resistir. É interessante isso, né? Quando uma palavra é bendita, ninguém pode resistir. Às vezes você fica aí brigando com seu marido em casa e diz palavras malditas. Aí ele finge que não está escutando, né? Esse é o privilégio dos homens. Eles vão para a caixa do nada e ignoram mesmo, pode ter certeza. Porque já estão pensando na final do Galo na Libertadores. Ou então você vai dizer uma coisa da boca para fora, sua esposa vai colocar do coração para dentro e vai ser difícil de arrancar. Às vezes a gente fica querendo brigar e disputar com palavras. Não é a nossa palavra. Porque na nossa palavra a gente disputa, briga e se desentende. Não. Quando alguém está pronunciando a palavra de Deus, não só nos seus lábios, mas na sua vida, ninguém lhe poderá resistir. Porque não são discursos, nem frases ou palavras. O Senhor Deus não é como um advogado com os seus solilóquios, que está querendo ganhar pela força da retórica. Não. É uma palavra que já foi pronunciada na história, uma palavra que clama mesmo no silêncio, a eloquência da palavra de Deus. Ninguém pode resistir à palavra destes profetas. 2 oliveiras, 2 candelabros. E no versículo 10, aqui o que tem de ser a condenação dos profetas, né? Se são testemunhas, se não retrocedem, eles pagam um preço por isso. E aí, não obstante não se possa resistir à sua palavra, os profetas que incomodam os habitantes da terra, olha que dimensão interessante, né? O mártir, o testemunha, o profeta é alguém que incomoda, é desconfortável, porque foi abandonado pela mentira social. Em todo tempo e lugar é assim, não é? Seja no ambiente de trabalho, ou seja na família, é assim. Alguém que diz uma verdade tem que ser capaz de bancar isso, porque poderá ser abandonado pela hipocrisia dos irmãos, dos parentes, dos concidadãos, daqueles que trabalham com ele. Então, eles atormentavam a terra e por isso foram mortos. Aí voltamos ao versículo 7, que mostra, não é? Que não obstante tenham sido fisicamente abatidos, vencidos, mortos pela besta, seus cadáveres estão expostos na praça, portanto não têm direito nem à sepultura, como o próprio Senhor delas foi crucificado,
Não obstante isso, estas testemunhas, versículo 11, depois de 3 dias, em meio ao sopro de vida, recebem de Deus a restituição da sua existência, podem ficar de pé. Todos aqueles que a contemplam ficam com muito medo. Ouve-se então uma voz que diz: subi. O que é que o livro do Apocalipse está falando? Está dizendo aquilo que apresenta o apóstolo Paulo. Mortos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. A vida de cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, é um testemunho que tem que ser levado a sério. Tome cuidado com o seu casamento, eu com o meu ministério. Você ao cuidar dos seus filhos, você num ambiente de trabalho. Porque você pode ser o único evangelho que os irmãos leem. Você é um testemunho de Cristo. Morre com Cristo todos os dias, no amor experimentado, na dedicação silenciosa, sem recompensa, no cansaço. Você está morrendo com Jesus para poder ressuscitar com Ele. Completamos nós, em nossa carne, o que falta no sofrimento de Cristo, em favor da igreja, na sua existência, na sua solidão, no seu cansaço. O Cristo continua a viver e a se oferecer. E não se esqueça disso, porque nós, não raro, quando estamos sofrendo, queremos pular do barco, voltar atrás. Quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Neste sofrimento, o Cristo atualiza o mistério da sua cruz. É o que o Apocalipse está dizendo. Todos iremos morrer. Ninguém fica para a semente. Alguns, às vezes, até com martírio. Mas o que nós cremos é que o Senhor irá nos devolver o sopro de vida e poderemos estar de pé um dia e seremos elevados junto com Cristo nas alturas, vivificados pelo Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo te vivifique. Ele é o Paráclito, Ele é o defensor. E é o que nós esperamos, diz o Evangelho no versículo 36. O que nós esperamos é pertencer à ressurreição. Nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos às aflições deste mundo. Nenhum bem deste mundo será capaz de nos dar segurança. Ainda que nós tenhamos dado o nosso nome a muitas terras, a nossa vida é um sopro. Onde está a nossa confiança e a nossa esperança? Está na ressurreição. Porque nós não seguimos a um Deus que é morto, mas a um Deus dos vivos. Aquele que é o Deus dos nossos pais, o Deus que foi a garantia de Israel no Antigo Testamento, que comunicou-se a Moisés na sarça ardente. A testemunha fiel, aquele que é o vivente, isso está no Apocalipse capítulo 1, aquele que tem a chave da morte, ele que passou pela morte. Roguemos pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, ela que é a mãe da esperança e a mãe dos exilados, que com seu colo, com seu amparo, com a sua graça, não nos deixe retroceder, nem desanimar. Não obstante o nosso contexto de tantas dificuldades pareça desmentir as promessas de Deus, nós sabemos em quem pusemos a nossa confiança. Tenhamos esperança como a Virgem Maria, que ela possa, depois deste desterro, como mãe da esperança, nos mostrar Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cantando, apresentemos nossas oferendas.